documentarios de conquista y colonia muestran eso que nos llamamos de choque de culturas o de ese momento, por decir así, originario, fundacional, que deflagra a ideia de alteridade, que deflagra a ideia dos outros. Nesses documentarios, na parte de conquista e colônia, na parte de conquista e colônia, precisamente, por exemplo, outra coisa que vocês vão ver que é muito evidente é os diferentes intercambios entre náufragos, ou seja, índios que acabaron trabajando o siendo aliados dos españoles, como por exemplo no caso da conquista do México, a figura da Malinche, a figura da Dona Mariana o Maritzin, que era uma mulher azteca que, pela sua vez, pela condição de mulher e como ficou órfã, foi vendida como escrava para os trascaltecas, e pela sua vez os trascaltecas, precisamente porque era mulher e escrava, foi dada de presente para Hernán Cortés, e Hernán Cortés descobre rápidamente que Dona Marina, como llamaban los soldados de él, la Malinche, como la llamaban despectivamente sus enemigos, Malitzin, como era un nombre de ella en azteca, era una persona muy valiosa, porque no era apenas una mujer escrava, era una mujer escrava que sabía todas las lenguas da región, que sabía falar náhuatl perfectamente, que era a língua franca dos aztecas, que além disso era muito inteligente e aprendeu espanhol rapidamente e melhor que qualquer outro intérprete, e que além disso sabia todos os protocolos de como se falava dentro dos círculos da política e da nobreza, porque ella misma era noble de nacimiento y tinha sido vendida como escrava porque seus pais tinham morrido. Então, vejam que curioso, né? Duplamente degradada, Malitzin, primero por ser mulher y primero por ser órfã, es vendida como escrava. Y después por ser mujer, es dada como escrava para Hernán Cortés. Y para Hernán Cortés, Malitzin vai ser uma das chaves fundamentais da conquista. De fato, Cortés llamaba a Malitzin minha língua, que era como dizer minha voz, meu intérprete, meu traductor. Malitzin é a primeira traductora simultânea da história, se vocês querem. E também a primeira diplomata da história da América. Y se asimila completamente a los españoles. En cuanto que otros españoles, por ejemplo, que tinham picado para atrás, que tinham estado en naufragios y tinham se perdido na floresta entre os mayas y los aztecas, y somente varios años después se encontran de nuevo con seus compatriotas, con otros españoles que consiguen resgatar eles. Algunos, claro, voltaban con los españoles, y otros, como en casos documentados, ya tinham se asimilado a los propios mayas, y tinham feito familia, y tinham casado, y tinham filhos, y tinham se transformado en mayas, y lutan contra los españoles, defendiendo su nueva patria, por decir así, su nueva gente. Y todo eso está en los episodios de los documentarios de Conquista y Colonia, aparte de la Conquista de México. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven que, embora no estemos pocos registros de estas personas, no sabemos nada de Malitzin por ella. Sabemos lo que contan otros cronistas de Indias. No sabemos nada de estos individuos
que se asimilaron, por decir así, acabaron lutando contra los españoles. Españoles lutando contra los españoles, que tinham encontrado una nueva familia, que até eu diría, en estos casos debe ter sido una familia mucho más libre y interesante, ¿no?, que aquella de España da Idade Media. Só sabemos disto por diferentes narrativas y diferentes crónicas, no por la propia voz de eles. Por eso es que nós no priorizamos eles, porque eles no escreveron. Porém, eles son figuras que aparecen a lo largo de diferentes textos dos cronistas das Indias y que sirven para entender estos puntos de vista diferenciados, o descubridor, o conquistador, o evangelizador, o mestizo, y cómo estos puntos de vista son diferentes pontos perante a alteridade. Sim, Fabiana? Professor, quando você comenta sobre essa nova fase dos espanhóis voltarem, de se associarem aos incas e astecas, eu posso pensar na transculturação? Eu posso fazer uma relação com a transculturação? Quando você tem um povo conquistador com outro que é originário, e depois de tempos depois, quando eles voltam, eles estão associados um com o outro. É uma A ver, transculturação escuta uma isso? coisa. Eu tentei evitar o termo transculturação por enquanto, por Tá. uma razão. E é que isso era um pouco um tema do que vinha agora. Ou seja, transculturação é um termo muito recente, é um termo do século XX. Ninguém fala em transculturação no século XVI. No máximo que se fala é sincretismo, mestizaje, o, digamos, evidentemente trata-se de um intercâmbio cultural e de uma assimilação, e até, se você quiser, poderíamos pensar se é ou não é uma transculturação. O importante é que são casos individuais, e por isso é que é problemático falar em transculturação. Porque a transculturação, da mesma forma que a mestizagem, da mesma forma que o sincretismo, pressupõe um conceito de tipo sociológico y antropológico, o sea, un concepto no cual no es un individuo que está intercambiando de culturas, mas que es toda una sociedad que encontra una mestizaje cultural y un intercambio de determinada forma. Falar en transculturación por un caso, o falar en transculturación en Malitzin, exige explicar muito bem isso. O que eu diria é que é uma assimilação da alteridade, ou uma transformação da alteridade, mas não falaria especificamente em transculturação. Ok. Porque transculturação, mestizagem, sincretismo não são fenômenos do indivíduo. São fenômenos coletivos, sociais. ¿Se entende isto? E, de fato, no século XVI, é difícil pensar em uma transculturação. O que nós vemos é um choque de culturas. E, obviamente, claro, em alguns indivíduos existe um intercâmbio e uma assimilação e uma troca de posições. Mas o que está em primeiro lugar presente é a alteridade, ou seja, nós e os outros. A diferença. Neste momento, o que mais nos interessa é que, de alguma forma, existem diferentes olhares sobre o outro. E todos estes olhares pressupõem algum tipo de conflito. Não tem um olhar sobre o outro harmônico ou sintético, se se quer. Referente a esse contato, né? E como esses olhares, esses diferentes olhares de um povo para o outro, eles funcionam. O senhor estava explicando, e eu vi isso também em um dos documentários, que teve um espanhol que naufragou e, sim, como você estava dizendo, ele resolveu, depois de ser capturado, né, pelos índios, ele resolveu fazer parte daquela cultura. Então, ele resolveu sair daquela cultura espanhola, se casou
como a Índia e fez parte daquela cultura, então, tipo, ele se absteve de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele era e se tornou, abriu o seu olhar para se tornar algo novo diante daquele mundo novo que foi apresentado para ele. Isso aconteceu também com a Malinche, ou quando ela teve esse contato maior com a cultura espanhola ou não? Ela só estava sendo usada para servir de tradutora? Olha, você usa palavras como resolveu, deixou, como se fosse algo consciente. Eu somente chamaria um pouquinho a atenção nisso para você, em quanto a que não é uma posição consciente, ou que não é que resolveu deixar a cultura espanhola. Não, naufragou e na sobrevivência encontra outros povos e os povos recebem ele como um outro. E nesse intercâmbio com os outros, ele se transforma. ¿Se entiende? Y só cuando él se transforma, ¿por qué? Se transforma porque piensa que los españoles no van a llegar nunca más de nuevo. ¿Ok? En otras palabras, sobrevive, continúa viviendo y se transforma en otra persona. Se transforma no otro. Deja de ser quien era, simplemente por el fato de interagir socialmente con los otros. Y entonces, ahí de repente voltan los españoles. Y entonces ahí sí existe, por decir así, una escolia ética, o si vocês quiserem, una escolia vinculada con alteridade. Só no momento en que se defronta de nuevo con soldados de Cortés, este personaje es que decide no voltar con los españoles y lutar do lado dos que agora considera que son os seus. ¿Se entende isto? Então, isto é muito importante. No es necesariamente una escolia de decir voy a abrir a mente y me voy a transformar en otro. Tá? Isso. Mas. Sim? Sim, fala. No caso dele, ele até compara com um outro soldado que também naufragou e que não teve essa escolha. Exatamente. Tipo assim, ele teve essa escolha pelo tipo de recepção que ele teve. O por ele próprio. Mas não podemos dizer que isso era sempre assim. Por isso não podemos falar em transculturação. ¿Se entende? Ou seja, existe uma transculturação individual nesse caso. Y existe evidentemente una escolia ética. Una escolia pelos que, digo, vocês também têm que pensar um pouco. Vocês viram, desculpen que me refiro às histórias em quadrinhos, mas vocês viram o filme Venom? Sim. O filme Venom é um extraterrestre, né? Que vem conquistar a Terra e descobre que é um pobre coitado na sua cultura. E que aqui na Terra é uma maravilha, está feliz. ¿Están me entendiendo? ¿Quién era este español? No sabemos. Por ahí no ten que esquecer que a sociedade europea do século XVI é uma sociedade de nobres, de servos, que no existen los derechos humanos. Digo, es una sociedad extremadamente rígida, dominada por la iglesia, na cual cualquier noble tiene el derecho de matar você, y que muchas veces esos españoles que venían los barcos, venían obligados de diferentes formas, sea porque tenían dívidas con alguien, sea porque eran condenados y decidían conmutar su pena vindo na América, que era una aventura completamente suicida. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. Los españoles que llegaban a América, pero menos en esos primeros momentos, son mucho más parecidos a personajes do Escuadrón Suicida que a personajes de un superhéroe. ¿Estás entendiendo? Entonces, digo, no es tan, por decir así, pensado. Claro que en un momento existe esa escolia. Y claro que, obviamente, otros españoles escogieron voltar para
entre aspas, a cultura europeia. Não são poucos os casos. Digo, o próprio Hans Staden pasa una longa temporada con los tamoyos y finalmente volta para Alemania. ¿Ok? ¿Podría haberse asimilado con los tamoyos? Tal vez. Esto es una primera cuestión. Entonces, por eso, no dejen de pensar que, no fundo, algunas cosas pueden ser observadas hoy en día también. Y por eso coloqué estos ejemplos de historias en cuadrinhos, porque son claramente la misma cosa. Son claramente la misma cosa. A historia de Venom es a historia de este personaje, o a historia de Malinche. Claro, aí você me pergunta, a Malinche foi obrigada, estava sendo usada? E como eu poderia te dar certeza disso? Entende? Ou seja, a ver, o que podemos dizer da Malinche é que com certeza estava em uma posição de desvantagem desde o começo, né? Porque era escrava, era índia. No entanto, también podemos pensar que precisamente pelo lugar de importancia que Cortés observó digamos, que pelas capacidades de ella y a importancia que teve para Cortés y para conquista Malitzin se ganó respeto de soldados españoles como de Bernal Díaz, ao ponto de que no se refieren a ella como Malitzin, más como Dona Marina, como si fuese una señora. Dona Marina faló. De la misma forma que los tlaxcaltecas se alían con los españoles para se liberar la dominación de los aztecas o mexicas, que eran sus enemigos desde antes de la llegada de los españoles, Malitzin encontra los españoles mejores aliados dos que aquellos que tinham tirado su fortuna cuando morreron sus pais, que tinham vendido ella como escrava duplamente, y que de alguna forma también, de la misma forma que otro personaje, encuentra una forma de vivir mejor. Malitzin va a tener dos tratamientos, un positivo, por decir así. Los españoles van a llamar Malitzin de Dona Marina, o sea, van a transformar ella na língua de Cortés. O propio Cortés insiste en que o que Malitzin fala, en que Dona Marina fala, é como se eu falasse. E, a partir da ideia do episódio de Cajamarca, vocês devem estar percebendo a força que significa fulano é a minha voz. Você entende? Que a voz da Malitzin seja a mesma coisa que a voz de Hernán Cortés é poderosíssimo no mundo precolombiano. É como ser, é mais do que ser o primeiro ministro de alguém ou o vocero presidencial. É como ser a mesma coisa. É uma posição de poder, de enunciação enorme. E se Malitzin tivesse querido trair Cortés, poderia ter traído fácilmente Cortés, porque Hernán Cortés no falaba náhuatl. Y todas esas conversaciones que él teve con Tlatoani, que era un nombre que se daba ao rei dos aztecas, o Tlatoani Montezuma, y después todas esas conversaciones de Cortés en náhuatl con sus aliados, los tlaxcaltecas, todas eran mediadas por Dona Marina. Entonces, Dona Marina se transforma casi en la conquistadora, si vocês quiserem, de dos aztecas. Claro, do lado dos aztecas, inmediatamente a importância que tem é inversamente proporcional en desprezo. Para os aztecas, que observan a actuación de Malitzin do lado de Cortés, Malitzin
se transforma na encarnação da traição e começam a chamar ela despectivamente, depreciativamente, de Malinche. E até hoje, no México, a ideia de Malinche ou malinchismo se associa com a ideia de alguém que trai outro ou seu partido politicamente. Foi usada, não foi usada aí, sim, um pouco foi usada, outro pouco se deixou usar e outro pouco ela usou as circunstâncias em benefício próprio. Então, é curioso, né? É curioso. Alguns cronistas, às vezes, sobretudo alguns cronistas mestiços, falam muito mal da Malitzin. Até daria a sensação de que falam muito mal da Malitzin porque colocan en Malitzin toda a culpa da derrota, como que encontraron un bode expiatorio para justificar por qué que o Imperio Azteca foi derrotado, mas existen muitos elementos. Agora, o papel da Malitzin na estratégia de Cortés para, por dizer así, establecer alianzas y entrar y destruir la ciudad de Tenochtitlan es indubitable. No sabemos, por ejemplo, cómo era actividad sexual de Malitzin. Presupomos que probablemente Hernán Cortés se apropió de ella y vais a ver si até no estupró ella, no sé. O fato dos soldados de Cortés llamarem a Malitzin Dona Marina presupone ya a idea de que pelo menos tratábase de una mujer con señor, porque o don era Hernán Cortés. Y por tanto ya no era una mujer de dos soldados o una escrava sexual del ejército español. Esto sin duda sería tal vez amante pessoal de Cortés. Y tal vez te puedo pensar que Dona Marina encontró una forma también de vivir mejor y obtener un reconocimiento para sí propia que había perdido totalmente. Y es totalmente lógico, por tanto, que Cortés confiase en Dona Marina o en Malitzin até más que en sus propios soldados, yo diría. O inicio da mestizaje en términos biológicos da América Latina, sin duda pasa pela utilización o pelo campo de batalla que es o corpo femenino. Porque durante todos los primeros años de la conquista, o que eran hombres españoles llegando y tomando prisioneras mujeres y aprovechando eso, por decir así. Ese tipo de personajes, como Malitzin, es difícil también hablar en transculturación, Fabiana, o para los demás. ¿Por qué? Bueno, porque sin duda existe una asimilación a cultura do otro. Até poderia se falar en aculturación, que sería la idea de que un otro abandona a cultura propia y se asimila totalmente a cultura do otro. Hoje un intercambio cultural, mas eu tendo a pensar que, claro, cuando Joseph fala literaturas da transculturación, cuando Joseph fala isso, está pensando en ese termo do século XX. Entonces, tem que tomar isso con aspas. Sería más lógico falar de escritura o literatura da alteridade. A alteridade é a outridade, a diferença entre nós e os outros. E vejam bem, eu não me atreveria a dizer que nós somos europeus e outros são indígenas africanos. Esa es una visión un poco, digamos, como simplista da situación. Eu acho que los propios aztecas en un determinado momento
asumen a alteridade dos outros, que neste caso são os espanhóis. Asumen menos esa alteridade, porque vean bien que cuando os aztecas finalmente reagem y dan a Hernán Cortés una luta de 3 años antes de ser derrotados, porque después de que Montezuma asesinado por los propios aztecas, precisamente porque estaba entregando prácticamente a Cidade a los españoles, los aztecas toman conciencia de que están siendo conquistados y se erige como Tlatoani, gobernante, Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc, junto con los aztecas, dan una batalla de 3 años contra Hernán Cortés antes de que Hernán Cortés consiga derrotar a Elis. En esa batalla de 3 años, Cuauhtémoc está lutando contra os outros. Mas o problema aí da alteridade está diluído, porque en este caso os outros, os espanhóis, son apenas alguns. O que está observando Cuauhtémoc, do seu ponto de vista azteca, é que os tlaxcaltecas están sendo seus inimigos e están querendo conquistar eles. Os tlaxcaltecas que eran os vizinhos que antes eles tinham conquistado e tinham sobre seu domínio. Ou seja, que é uma alteridade estranha. Porém, existen vários cantos feitos en Nahuatl que se llama, que están recopilados en un libro de Miguel León Portilla, que se llama A Visão dos Vencidos, que son cantos que fueron escritos y compostos pelos aztecas ya casi cuando estaban siendo totalmente conquistados, y estaban viendo que cuando entran los ejércitos de Cortés na cidade de México Tenochtitlan, queiman toda a cidade. Una cidade que era considerada a maior cidade e a mais bonita cidade que qualquer cidade da Europa na época. Queiman toda a cidade e os derrotados, os aztecas derrotados, falam para os seus ex-vizinhos tlaxcaltecas, que são os que estão queimando a cidade. Falam, queimem tudo, que depois vocês vão ser queimados pelos espanhóis também. Ou seja, pareceria ser como que só no final dessa conquista do México é que os aztecas percebem a alteridade radical que implicava a presença dos espanhóis no seu território. O texto do Lezama, quanto do Gabriel Garcia Marques, como do Carpentier, eles focam em mostrar para a gente a alteridade, né? Esse marco de como a imaginação não basta, né? Como aqui é diferente, a literatura, o que a gente traz da literatura europeia como imaginação para fazer um comparativo, não funciona quando a gente traz para a realidade da América Latina. O Lezama, acho que ele chega a traçar, falar que isso não foi o motivo, né? A imaginação, aquilo que torna igual, mas aquilo que torna diferente, seja a alteridade. Como eu consigo pensar em transculturação? Essa é a minha dúvida, assim. Como eu consigo pensar em transculturação como um fenômeno na América Latina quando esses cronistas, os barrocos, o romantismo, na verdade, mostra para a gente a alteridade como um traço definitivo, como um traço diferencial? Este é o ponto. Por isso eu não queria falar em transculturação, neste primeiro bloco. Por isso este primeiro bloco se chama Cronistas de Índias e Alteridade. Porque o que está em jogo aqui não é a transculturação. O que está em jogo aqui é o conflito, a diferença, a luta, a oposição, se entende? As contradições. Por isso é que nós estamos falando na presença da alteridade. Claro que, e vejam bem, essa alteridade é condição fundamental para que depois exista a transculturação, porque não pode haver mistura se antes não existe alteridade. Mas o que está em jogo neste primeiro bloco, que tem a ver com os cronistas de Índias, o século XVI, etc., não é a transculturação ainda. Todo o processo de evangelização, e eu explicava isto em relação com Sagún, todo o processo de conhecimento das línguas, como o Nahuatl, o Quichua, o Tupi-Guarani, para melhor evangelizar, se dá por uma razão dupla. Por uma parte, para evangelizar na língua dos indígenas, mas por outra parte, para conhecer os segredos. Ou seja, para estar controlando
si los indígenas, si los pueblos originarios están verdadeiramente acreditando en Deus cristão, ou no Deus cristão, ou están sob a fachada de que acreditan en Jesús y en San Jorge, acreditando en Ogún. O sob a fachada de que acreditan en la Virgen María, acreditan en Yemanjá. O en algunas deusas aztecas. O sob a fachada de que acreditan en Deus Pai, están acreditando en Inti, o Sol. O sobre a fachada da Virgen María, acreditan na Pachamama, a deusa da terra. Se entende o que estou dizendo? Ou seja, o domínio religioso, sem dúvida, é uma condição de possibilidade para o intercâmbio simbólico chamado de sincretismo. Por isso, quando falamos em sincretismo na América Latina, estamos pensando em uma situação muito particular. Una mistura religiosa, sin duda, sincretismo. Mas una mistura religiosa que presupone una religión hegemónica, dominante, que es el catolicismo. Y otras religiones que son consideradas heréticas o no aceitas o idolátricas, que están se misturando y están sobreviviendo y sobre todo, como diría Cornejo Polar en ese archivo que mencioné, resistiendo por baixo dessa, entre aspas, dominação religiosa.